Bem-vindos ao fascinante universo dos recordes humanos, onde a anatomia desafia as normas biológicas. Estas 10 personalidades excepcionais transformam as suas diferenças físicas em testemunhos de resiliência. Vamos descobrir juntos estes percursos fora do comum que celebram a diversidade da nossa incrível espécie. Número 10. Sulemana Abdul Samed, o gigante imparável do Ghana. Sulemana Abdul Samed, carinhosamente apelidado de Auti pelos habitantes da sua cidade de Gambaga, encarna um dos fenômenos de crescimento mais espetaculares da nossa época. A sua estatura ultrapassa o entendimento. Nas últimas medições, atingia a altura vertiginosa de 2,90 metros. Este crescimento extraordinário não é fruto do acaso, mas a consequência de uma condição médica rara chamada gigantismo hipofisário. Este distúrbio ocorre quando a hipófise secreta uma quantidade excessiva de hormonas de crescimento, resultando num alongamento contínuo dos ossos, muito para além da adolescência. Para Sulemana, ser o homem mais alto do país é um desafio diário que impacta a sua saúde física. Sofre de dores crônicas na coluna vertebral, que se curva sob o seu peso, e as suas pernas sofrem uma pressão imensa, provocando inchaços frequentes. No entanto, apesar destas provações, Sulemana emana uma serenidade inspiradora. Tornou-se uma celebridade local, dominando literalmente o seu ambiente, enquanto luta para obter cuidados médicos especializados e equipamentos adaptados ao seu tamanho titânico. Para se vestir, precisa encomendar metragens imensas de tecidos que os alfaiates locais montam com paciência. Nenhuma roupa padrão pode vestir a sua estrutura sem parecer totalmente irrisória. Número 9. Asha Mandela, a Rapunzel viva e as suas tranças sagradas. Asha Mandela é muito mais do que uma detentora de recorde. Ela é uma lenda viva da cultura capilar mundial. O seu cabelo, que começou a deixar crescer em 1988, atingiu o comprimento fenomenal de 36 metros. Para dar uma ordem de grandeza, a sua cabeleira é mais comprida do que um autocarro urbano padrão. Esta decisão de nunca mais cortar o cabelo nasceu de uma busca espiritual e de uma necessidade profunda de se conectar com as suas raízes ancestrais. Para Asha, cada mecha representa uma parte da sua história e da sua força interior. No entanto, carregar tal peso, cerca de 19 quilos, requer uma disciplina de ferro e um apoio inabalável. O seu marido é o seu companheiro de jornada indispensável, ajudando-a todos os dias a lavar, hidratar e transportar esta massa monumental de cabelo. Juntos, gerem uma rotina de cuidados que pode durar vários dias. Asha utiliza hoje a sua notoriedade nas redes sociais para encorajar as mulheres de todo o mundo a abraçarem a sua beleza natural e a considerarem as suas características únicas como atributos de poder. Quando se desloca, precisa frequentemente de enrolar as suas tranças num lenço especial para evitar que se arrastem pelo chão, atraindo olhares que misturam admiração e curiosidade. Número 8. Zheng Jingliang, o destino trágico da mulher mais alta da história. A história de Zheng Jingliang permanece gravada nos anais da medicina como a da mulher mais alta da história da humanidade. Nascida em 1964 na província de Hunan, na China, atingiu a altura impressionante de 2,48 metros antes da sua morte prematura. O seu crescimento fulgurante começou logo na primeira infância, causado por um tumor na glândula pituitária. Aos 4 anos de idade, já media mais de 1,50 m. Esta condição, embora fascinante para os observadores, foi uma fonte de sofrimento físico extremo. Zheng sofria de diabetes severa e de uma deformação na coluna vertebral que a impedia de se manter perfeitamente direita sem ajuda. Encontrar roupas ou sapatos do seu tamanho era uma prova logística permanente na China rural da época. Apesar da sua curta vida, pois faleceu aos 17 anos, continua a ser um símbolo da força humana perante condições biológicas esmagadoras. O seu legado continua a ser estudado por endocrinologistas de todo o mundo.
A sua família teve de adaptar a casa, aumentando as ombreiras das portas e reforçando a sua cama para que ela pudesse descansar os membros fatigados por este crescimento tão fulgurante quanto inexorável. Número 7. Annie Hawkins Turner, um ícone da aceitação corporal. Annie Hawkins Turner, originária de Atlanta, possui uma silhueta que ninguém pode ignorar. Detém o recorde mundial dos maiores seios naturais, uma característica que definiu a sua vida desde os 9 anos de idade. Com um perímetro de busto medindo 102, norma americana, e cada seio pesando cerca de 38 kg, Annie carrega literalmente o peso de uma criança no peito. Durante muito tempo, teve de enfrentar zombarias e olhares inapropriados, mas acabou por transformar o que era visto como um fardo numa ferramenta de emancipação. Sob o pseudônimo de Norma Stitz, tornou-se uma figura mediática mundial, participando em inúmeros documentários para falar das realidades físicas da sua condição, nomeadamente as dores dorsais intensas e as dificuldades de mobilidade. A sua missão é clara: promover o amor próprio e a aceitação de todos os tipos de corpos. Annie encoraja as mulheres a não terem vergonha das suas diferenças e a imporem-se numa sociedade que impõe padrões de beleza muitas vezes demasiado estreitos. Ela precisa mandar fabricar os seus sutiãs por medida, um processo caro e complexo, pois as estruturas metálicas clássicas não suportam a tensão exercida pela sua anatomia natural fora do comum. Número 6. Brahim Taqiullah, o homem com pés de gigante. Brahim Taqiullah, nascido em Marrocos, é um homem cuja estatura impõe respeito, mas são os seus pés que o tornaram uma celebridade mundial. Medindo 2,46 metros de altura, Brahim possui pés com um comprimento incrível de 42 centímetros, o que corresponde ao tamanho 58 na Europa. Este tamanho excepcional é o resultado da acromegalia, uma doença causada por um tumor benigno na hipófise, que provoca uma produção excessiva de hormônios de crescimento. Para Brahim, o simples facto de caminhar é uma vitória, pois encontrar sapatos capazes de sustentar o seu peso e acolher os seus pés é quase impossível sem a intervenção de sapateiros ortopédicos especializados. Teve de ser submetido a uma operação cirúrgica delicada em França, para travar o seu crescimento e proteger os seus órgãos internos. Hoje, Brahim viaja pelo mundo para sensibilizar o público para a acromegalia e mostrar que, com coragem e cuidados adequados, é possível levar uma vida ativa, apesar de proporções físicas que saem totalmente da norma. Um par de sapatos custa-lhe vários milhares de euros, necessitando de moldes específicos. Apesar disso, mantém um sorriso radiante, consciente de que a sua imagem ajuda a desestigmatizar as doenças. Número 5. Svetlana Pankratova, a rainha das pernas longas. Svetlana Pankratova é a prova viva de que proporções fora das normas podem levar ao sucesso internacional. Esta antiga jogadora de basquetebol russa deteve durante muito tempo o recorde das pernas mais longas do mundo, com uma medida impressionante de 1,32 metros. Para uma mulher que mede 2 metros no total, as suas pernas representam mais de metade da sua estatura. Svetlana descobriu seu potencial atlético na adolescência, utilizando o comprimento da sua passada para dominar os campos de basquetebol na Rússia e nos Estados Unidos. No entanto, a vida de uma mulher com tais pernas não é isenta de obstáculos. Viagens de avião, assentos de carro e até a escolha de roupas são desafios cotidianos. Ela conta frequentemente com humor as dificuldades de passar por portas ou de encontrar calças que não pareçam calções. Após a sua carreira desportiva, lançou-se no mundo da moda e do treino, tornando-se uma fonte de inspiração para raparigas altas, ensinando-as a assumir a sua altura com orgulho e elegância. Nos Estados Unidos, trabalhou como treinadora de basquetebol, transmitindo seu rigor e determinação a jovens atletas. A sua presença em campo impunha imediatamente um respeito misturado com fascínio. Número 4. Yu Jianxia, a mística dos cílios infinitos.
Na província de Jiangsu, na China, Yu Jianxia cultiva uma característica física que parece saída de um conto de fadas. Os seus cílios medem mais de 12,4 centímetros, um comprimento que lhe permite deixá-los descer ao longo das bochechas e até passá-los por trás das orelhas. Para Yu, estes cílios não são apenas uma curiosidade genética, mas o sinal de uma harmonia profunda entre o seu corpo e a natureza. Ela atribui este crescimento excepcional a uma vida equilibrada e a uma conexão espiritual intensa. Contrariamente ao que se poderia pensar, os seus cílios são incrivelmente resistentes e não a incomodam na sua visão cotidiana. Ela recusa-se a usar cosméticos agressivos, preferindo óleos naturais para manter a sua flexibilidade e força. Yu Jianxia percorre hoje o mundo para partilhar a sua visão de beleza, explicando que cada detalhe da nossa anatomia pode tornar-se uma obra de arte se for tratado com respeito. Tornou-se um ícone da beleza lenta e da paciência. Ela conta que os seus cílios crescem mesmo durante o sono, como se uma força invisível guiasse a sua extensão. Para ela, é um presente da natureza que ela acarinha. Número 3. Adrienne Lewis, a língua que desafia a lógica. Adrienne Lewis, originária do Michigan, possui um talento que deixa toda a gente boquiaberta. Uma língua que mede 10 centímetros de comprimento. Esta particularidade física permite-lhe realizar proezas incríveis, como tocar no próprio nariz, no queixo e até, com um pouco de esforço, nos próprios olhos. A sua capacidade tornou-se viral nas redes sociais, onde partilha vídeos dos seus truques linguísticos que desafiam as leis da anatomia clássica. Mas, para além do aspecto espetacular e divertido, Adrienne utiliza a sua plataforma para discutir a positividade corporal. Cresceu com esta característica única e teve de aprender a aceitar os olhares curiosos e os comentários por vezes desagradáveis. Hoje, encoraja os seus milhares de seguidores a celebrarem as suas próprias singularidades, afirmando que o que nos torna bizarros aos olhos dos outros é precisamente o que nos torna especiais. Ela encarna uma nova geração de detentores de recordes que utilizam o humor para promover a aceitação de si próprio. Os cientistas interessam-se de perto pela sua flexibilidade muscular. Adrienne, por sua vez, prefere divertir-se com a situação, transformando cada encontro fortuito num momento de partilha lúdica. Número 2. Mehmet Ozyurek, o homem de perfil lendário. Mehmet Ozyurek é um nome que não se esquece na Turquia, e por um bom motivo. Foi o homem com o maior nariz do mundo. Medindo 8,8 cm, o seu apêndice nasal tornou-se o seu traço de personalidade mais célebre. Mehmet nasceu em Artvin, em 1949, e passou grande parte da sua vida a defender o seu recorde, que foi confirmado várias vezes pelo Guinness World Records. Durante a infância, foi alvo de inúmeras zombarias, mas ao envelhecer, escolheu ver o seu nariz como um dom divino, em vez de um fardo. Gostava de dizer com orgulho que possuía um olfato mais desenvolvido do que a média e que conseguia realizar proezas, como encher balões com as narinas. Até à sua morte em 2023, Mehmet permaneceu um símbolo de resiliência e de humor. A sua história ensina que até a característica mais criticada durante a juventude pode tornar-se uma fonte de glória mundial, se for abraçada com dignidade e confiança em si próprio. Especialistas médicos notaram que a estrutura do seu rosto estava adaptada a esta particularidade. Mehmet ficará para sempre na memória como o embaixador da elegância nasal. Número 1. Sidney de Carvalho Mesquita, o olhar que sai da moldura. Sidney de Carvalho Mesquita, mais conhecido pelo nome de Tio Chico, possui uma capacidade física que parece saída diretamente de um filme de animação. Este brasileiro detém o recorde mundial do maior deslocamento ocular alguma vez registado. Ele é capaz de projetar os seus globos oculares para fora das órbitas mais de 18 mm. Esta capacidade surpreendente foi descoberta por acaso quando fazia caretas em frente a um espelho enquanto criança. Contrariamente às ideias feitas, este fenómeno não é doloroso e não afeta a sua visão a longo prazo, embora sinta uma leve sensação de pressão quando ativa os seus músculos oculares.
Sidney transformou este talento insólito numa carreira profissional no entretenimento. Participa em programas de televisão, espetáculos e eventos por todo o Brasil, cativando o público pelo seu carisma e talento único. Ele é a prova de que mesmo as capacidades mais estranhas podem ser transformadas em sucesso quando são assumidas com paixão e sentido de espetáculo. Quando realiza a sua proeza, os espectadores ficam estáticos, divididos entre a incredulidade e o maravilhamento. Sidney utiliza gotas hidratantes para proteger os olhos após cada performance pública intensa. Número 11. Momento de casos imprevistos. Entre mito e realidade, estes retratos fascinantes levantam inúmeras questões sobre a diversidade humana e o impacto do digital hoje em dia. Trata-se de condições médicas extremas ou de simples proezas de edição de imagem? Estes visuais virais captam a atenção jogando com o insólito. O que pensa sobre isto? Poderá a natureza criar realmente tais desproporções físicas, ou será que o ecrã nos engana totalmente através da sua tecnologia? Estes destinos fora do comum recordam-nos que a singularidade física, embora fonte de desafios, é acima de tudo uma força. Ao celebrar estes recordes, honramos a capacidade humana de transformar a diferença numa verdadeira lição de vida.